Olá, meu nome é Amanda e hoje a gente vai passar um tempinho juntos aqui no Desperta Colonial e hoje eu quero ler com você meu salmo preferido, Salmo 103. Queria que você abrisse sua Bíblia aí junto comigo e a gente vai ler a partir do versículo 1. Salmo 103, a partir do versículo 1, diz assim: Bendiga ao Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser, bendiga ao Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma de suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés, os seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Pois ele sabe do que somos formados, lembra-se de que somos pó. A vida do homem é semelhante à relva. Ele floresce como a flor do campo, que se vai quando sopra o vento, e nem se sabe mais o lugar que ocupava. Mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que o temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos, com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer aos seus preceitos. Amém. Eu queria que você se atentasse junto comigo nos primeiros versículos que dizem assim: Bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser, bendiga o Senhor a minha alma e não se esqueça de nenhuma das suas bênçãos. Em algumas versões está escrito: não se esqueça, não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Você sabe o que significa bendizer ao Senhor? Bendizer é honrá-lo, é glorificá-lo, é exaltar o nome dele, é glorificá-lo, dizer quem ele é. E hoje o salmista convida a gente a fazer isso, bendizer ao Senhor, engrandecer o nome dele, agradecer a ele por aquilo que ele tem feito. Esse é um tempo de gratidão, não só hoje, mas todos os dias da nossa vida. A palavra do Senhor nos ensina a sermos gratos. E eu queria ler com você mais um versículo, um clássico de gratidão aqui na Bíblia, que está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, que diz assim: Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Paulo aqui, ele não está nos ensinando a dar graças pelas circunstâncias, mas dar graças nas circunstâncias. Dar graças pelas circunstâncias seria como se a gente agradecesse pela epidemia, pela dificuldade. Ele não está nos incentivando a isso, ele está nos incentivando a ser gratos em meio à epidemia, em meio a circunstâncias difíceis. Senhor, obrigada, porque apesar das tormentas, das provações que temos vivido, o Senhor está nos acompanhando. Ele nos ensina a sermos gratos nas circunstâncias difíceis. Eu não sei o que você está vivendo aí na sua casa, eu não sei se alguém da sua família está doente ou se você perdeu grande parte do seu sustento. Eu não sei se você tem reclamado demais nesses dias, tem se tornado uma pessoa amargurada, tem tido problemas de relacionamento com as pessoas à sua volta, tem questionado Deus. Eu não sei como está a sua boca hoje, quais são as palavras que você tem dito, mas a Bíblia, o salmista nos convida a bendizer ao Senhor, a usar a nossa boca para glorificar Ele, para agradecer a Ele por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele tem feito por nós. Eu não quero que você agradeça a Deus, não quero te incentivar a agradecer a Deus em comparação com a vida dos outros. Muita gente agradece porque sempre tem alguém numa situação pior do que a dela. Senhor, muito obrigada, porque eu tenho saúde, podia estar igual aquelas pessoas lá no leito de hospital, passando por uma doença terminal, passando por essa doença, nesse momento de epidemia. Senhor, muito obrigada, porque eu não perdi meu sustento completo, fulano perdeu tudo, não sabe mais para onde ir, o que fazer. Deus não nos ensina a agradecermos e engrandecermos o nome dele em comparação com outra pessoa.
porque você está numa situação melhor do que outra pessoa. Deus nos ensina a agradecer por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele faz na nossa vida, não olhando para a vida do próximo, para a vida dos outros à nossa volta, para a vida de alguém que passou na reportagem da televisão, mas agradecer a Ele por quem Ele é, assim como o salmista fez. O salmista nos ensina a agradecer porque Deus é quem perdoa os nossos pecados, porque Ele é compassivo, porque Ele é misericordioso, porque Ele é um Deus de justiça e defende a causa dos oprimidos, porque Deus não fica ressentido para sempre por conta dos nossos pecados, Ele nos trata com graça e com misericórdia, porque assim como os céus se elevam acima da terra, é grande o amor dele por nós. Ele nos ensina a agradecer porque Ele tem compaixão de nós como um pai que cuida dos seus filhos. Ele nos ensina a agradecer porque Ele tem amor leal por nós. Seja grato a Deus e engrandeça o nome dEle por aquilo que Ele é, por aquilo que a palavra de Deus revela para nós sobre o caráter dEle. Agradeça a Deus, engrandeça o nome dEle, eleve o nome dEle, bendiga o nome dEle no dia de hoje. O próprio Jesus também nos ensina o princípio da gratidão. Lembra aqui junto comigo da ocasião da multiplicação dos pães e peixes. Jesus estava junto com os discípulos e junto deles uma multidão com 5.000 homens, cerca de 5.000 homens, sem contar com as mulheres e as crianças. Então tinham muito mais de 5.000 pessoas ali reunidas. E o próprio Jesus chega para Filipe e testa ele e diz: como vamos alimentar tão grande multidão? E um outro discípulo chega para Jesus com 5 pães e 2 peixinhos de um rapaz que estava ali. E Jesus pede para que todos se sentem e pega os 5 pães e 2 peixinhos e dá graças ao Pai por aquilo que tem. Jesus manda os discípulos distribuírem e ali acontece uma grande multiplicação a ponto de sobrarem 12 cestos cheios. Jesus ensina várias lições aqui nesse texto, mas uma das coisas que eu queria que a gente se atentasse hoje é o princípio da gratidão. Jesus ele pega aquilo que tem, que não era suficiente para tamanha multidão, para a quantidade de pessoas, mas ele pega o que ele tem e ele dá graças ao Pai. E ele tem a plena convicção de que Deus supriria as necessidades ali no momento. Jesus dá graças ao Pai. Ele não dá graças depois da multiplicação, ele não dá graças depois que sobram 12 cestos cheios, ele dá graças quando tem somente, apenas 5 pães e 2 peixinhos. Jesus nos ensina a sermos gratos, o princípio da gratidão. Ao invés de você reclamar, se angustiar, usar sua boca para dizer palavras amargas, eu quero te convidar a ser grato como Jesus e a engrandecer o nome do Senhor. A gratidão ela pode não mudar a circunstância à sua volta, mas ela muda a nossa maneira de enxergar as coisas. A partir do momento em que a gente agradece e louva o nome do Senhor, as perspectivas que a gente tem lá dentro, elas são transformadas por Deus. Deus gera em nós contentamento, gera em nós satisfação, gera em nós alegria. E hoje eu queria que você fizesse um exercício. Ao invés de você usar o dia de hoje para pedir coisas ao Senhor, use o dia de hoje para agradecer, para bendizer o nome do Senhor, para dizer aquilo que Ele tem feito por você de maneira grata, para conversar com a sua família sobre detalhes pequenos no seu dia, em que você consegue perceber a mão do Senhor agindo. Use o dia de hoje para agradecer, e não só hoje, mas torne isso um hábito na sua vida. Contemplar o Senhor à sua volta, aquilo que Ele tem feito. Agradeça pequenos detalhes, como o fato de você ter uma água para beber, poder, de repente, regular a temperatura do seu chuveiro, como o fato de você ter pessoas à sua volta que você ama e que você pode conversar com elas, você ter uma família. Agradeça ao Deus pelo fato de você hoje ter tecnologia acessível, agradeça a Deus pela luz na sua casa, agradeça a Deus pelo sol que brilha, agradeça a Deus por detalhes tão pequenos que Ele tem nos cercado no dia a dia, mostrado o amor leal, assim como a gente leu no Salmo 103. Agradeça, use os seus lábios para dizer quem Ele é na sua vida. Ao invés de você usar a sua boca para dizer palavras amargas, palavras que deixam as pessoas entristecidas,
palavras que fazem com que o dia às vezes se torne mais difícil, palavras amarguradas. Use a sua boca hoje para dizer coisas boas a respeito do Senhor, para ver coisas boas que Ele tem feito na vida de outras pessoas. Seja otimista, seja alguém grato nos mínimos detalhes, assim como diz o salmista. Bendiga a minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Deus tem cercado a nossa vida de benefícios. E o mais importante de todos eles, mesmo que a gente não tivesse tantos mimos de Deus, pequenos detalhes para agradecer, o mais importante Ele já nos deu, que foi a salvação em Cristo Jesus, foi o fato de ter nos adotado como filhos em Jesus. Esse é o maior motivo de agradecermos. Eu quero te convidar nessa hora a fechar os seus olhos e agradecer e contemplar o Senhor junto comigo. Deus, nós te agradecemos porque tudo aquilo que temos e tudo aquilo que somos vem das suas mãos perfeitas. O Senhor nos criou, Pai, de forma especial, cada um com uma característica, cada um com suas qualidades, e o Senhor nos fez com o propósito de louvarmos o Senhor, de te engrandecermos. Hoje nós queremos, Senhor, dobrar a nossa vida, o nosso coração diante da Tua majestade. O Senhor é um Deus grande, o Senhor é um Deus em quem nós não encontramos falhas. O Senhor é um Deus poderoso e ainda assim escolheu se relacionar com a gente, tão pecadores, tão diferentes do Senhor, porque somos imperfeitos e o Senhor é santo e justo. Obrigada, Pai, obrigada por querer ser o nosso amigo, por não nos tratar como servos, mas nos tratar como amigos, por nos adotar como filhos. Muito obrigada por isso, Senhor. Deus, eu quero te agradecer pelos detalhes que o Senhor nos dá no nosso dia a dia, pelos mimos, porque o Senhor nos cerca de fidelidade, porque o Senhor nos cerca de bondade. Obrigada, Senhor, por nossas famílias. Obrigada pelos amigos que o Senhor nos dá, que nos trazem tanta alegria. Obrigada, Senhor, pela luz do dia. Obrigada porque podemos ver e contemplar a Tua majestade na vida das pessoas à nossa volta. Obrigada porque temos igreja para poder congregar e buscar o Senhor, cultuar o Senhor em comunidade. Obrigada, Senhor, porque em meio às nossas circunstâncias difíceis, o Senhor não nos abandonou, o Senhor continua agindo, o Senhor continua fazendo, o Senhor continua falando, o Senhor continua ministrando, o Senhor continua sendo Deus fiel, Pai. Nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor. Obrigada, Pai, pelo sol que aquece, nos ilumina de manhã, nessa manhã. Obrigada, Senhor, pela noite, porque temos luz para iluminar. Obrigada pelo alimento. Obrigada pela tecnologia que tem nos abençoado tanto. Obrigada, Senhor. Obrigada, porque em cada detalhe da criação nós podemos contemplar a Tua glória e a Tua majestade. Obrigada por não nos deixar sozinhos. Obrigada por nos acompanhar na jornada. E obrigada porque o Senhor é Deus eterno, eterno, não tem fim. E o Senhor está preparando a eternidade para um dia estarmos juntos com o Senhor para sempre. Deus, obrigada por isso, obrigada. Obrigada por preparar nova morada para nós. Muito obrigada, Senhor. Obrigada porque mesmo que não tivéssemos nada aqui, o mais importante o Senhor nos deu, que foi a salvação em Cristo Jesus. Nós louvamos ao Senhor pelo sangue de Jesus, porque nele temos o perdão para os nossos pecados e podemos nos relacionar contigo. Muito obrigada, Senhor. Não nos deixe esquecer jamais que tudo aquilo que nós temos e tudo aquilo que nós somos vem das tuas boas mãos, Senhor. Muito obrigada. Em nome de Jesus. Amém. Bendiga a minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Tenha um bom dia.